Roda brasileira e vamos embora porque o Donos da Bola no ar a partir de agora, sexta-feira, o programa é mais curto que nem braço de motorista de Kombi. Falando em braço de motorista de Kombi, programa curto. O Cruzeiro ficou exatamente como eu falei. O único erro, porque eu falei que o Cássio pegaria o pênalti. Mas só que tem um detalhe. Você precisa ter uma visão diferente das coisas. Precisa enxergar as coisas por outro ângulo. Ele não defendeu, mas ele defendeu com os olhos. Deixou o Merentiel desesperado. E o Merentiel jogou a bola que deve estar voando até agora, quase chegando da Argentina, veja aí. Um jogo da vida para os dois lados e que acabou muito cedo para a Advíncula. Em apenas 10 segundos de bola rolando, o lateral fez a tal falta que o tirou da partida. Uma jogada infeliz, que com certeza nem teve maldade, mas pegou e era para vermelho. Figal entrou para tentar suprir a lacuna na lateral direita e acabou falhando na saída de bola. Matheus Pereira soltou uma bomba e Matheus Henrique completou. O Boca também tentava. Zé Ivaldo vacilou no domínio e Zenon vacilou na finalização. Quem não vacilou em nada foi o Wallace. Aproveitou o rebote e colocou abaixo toda a vantagem construída pelos argentinos. 1 a mais em campo e 2 a mais no placar. Mas você se engana se pensa que o Boca desistiu. Era tudo ou nada. E Jiménez, nos acréscimos do primeiro tempo, conseguiu empatar o placar agregado. Jiménez, de novo, no segundo tempo, perdeu a chance de complicar de vez a vida do Cruzeiro. Romero, com a ponta dos dedos, evitou o que seria um dos gols mais belos da competição. E João Marcelo, com seu pé direito, manteve vivo o time estrelado. Os 180 minutos das oitavas de final seriam decididos na marca da Cal. Debaixo das traves estavam dois gigantes, Cássio e Romero. Só que todas as cobranças estavam sendo muito bem batidas. A quinta acabou a cargo de Álvaro Barreal. Me gusta patear en las tandas de penales. Falei para el técnico que me coloque como quinto. E, bueno, por sorte pude convertir e pudimos ganhar. O argentino de Buenos Aires correspondeu à confiança. Já Merentiel, o ex-Palmeiras, bateu muito forte na direção do setor laranja. O Cruzeiro segue para as quartas de final e o Boca se despede da Sul-Americana. Sempre difícil, a gente sabia que eles iam catimbar e iam jogar o jogo deles e sempre muito difícil enfrentar essa equipe e a gente conseguiu, tá de parabéns pela classificação, uma classificação merecida no meu ponto de vista. Desde 1998, o Cruzeiro não eliminava um time argentino em um mata-mata. Um tabu que cai por terra e pela frente agora tem um paraguaio. Enfrenta o Libertad nas quartas de final e também tem outros 2 duelos contra o Internacional no domingo e também na quarta-feira. Mas antes de pensar nesta maratona de jogos, o torcedor e o elenco querem curtir este momentinho histórico. A gente sabe que recentemente o retrospecto não era tão bom, né? O Cruzeiro voltando às competições internacionais, venceu um grande adversário, uma das maiores equipes da América. A gente está aqui trabalhando, né, há um bom tempo de reconstrução do clube e a gente tem que vencer esse tipo de adversário para colocar o Cruzeiro no lugar mais alto. Bom, a gente está com os melhores momentos aí, afinal de contas foi com 15, 16, 17, 18 ou 19 segundos a expulsão. Foi com 10. Foi com 10? Nem 15, nem 10 segundos. Então 10. Já me falaram 9, o Valu falou 10, já me falaram 18, 19, não interessa. Interessa que isso aí, de certa forma, poderia ter mudado ainda mais a história do jogo. Foi importante, mas acho que o Cruzeiro explorou muito pouco isso aí, nós vamos falar disso daqui a pouco. Luciano Dias, Pedro Rocha, Luiz Costa aí também, Thiago Valu, o Thiago Fernandes vem, mas de uma forma diferente daqui a pouco para participar com a gente. Senhores, briguem, desgraçados. Eu não vou chamar ninguém, vocês falem um em cima do outro. Fala, briga, bate boca, que eu quero ver espirrar sangue na TV do povo. Luciano, Pedro, Luiz e Valuzeiro. Quem quiser fala primeiro. Eu vou começar então, mas eu vou começar elogiando. Obrigado mais uma vez, viu, HG? Obrigado a todo mundo pelo convite. O Valu falou uma coisa muito bonita depois da classificação do Cruzeiro, que eu concordo plenamente com ele. Emocionei com esse o que ele falou foi sensacional. Realmente o torcedor do Cruzeiro passou por uma aprovação coletiva e justamente o Pedrinho, que botava dinheiro a fundo perdido, era a pessoa certa para estar no Cruzeiro nesse momento.
Então, realmente, o Cruzeiro muda de patamar. É até uma coisa também que eu acredito que a gente precisa também mobilizar alguns torcedores do Cruzeiro, até do Atlético também. O pessoal tem que saber aproveitar. Mata-mata é isso daí, né, gente? Não pode ficar, não jogou bem. Beleza, teve problema tático, eu acredito mesmo que poderia ter começado com o Marlon, acredito também que o Seabra demorou a mexer, mas na hora que ele mexeu, ele foi muito assertivo e fez tudo muito bem. Então, o Cruzeiro realmente passa. Agora, era o tipo de vitória que o Cruzeiro precisava, era o tipo de classificação que o torcedor do Cruzeiro precisava para ter autoestima, para saber que o Cruzeiro, pelo menos, pode ser ainda um embrião, vamos dizer assim, mas pelo menos volta a ter aquele DNA que o Cruzeiro já teve muito tempo atrás. O que fizeram com o Cruzeiro. O torcedor que viveu 2019, 2020, 2021 e até parte de 2022 e hoje vê o Cruzeiro tirando o Boca Juniors, Cruzeiro que nunca tinha tirado o Boca de nada, que não tirava um argentino desde 98. Já perdeu para Vélez, Estudiantes, São Lourenço. Aí você pode pegar tudo quanto for time argentino, que o Cruzeiro já foi eliminado, o torcedor do Cruzeiro merecia esse tipo de classificação, é a classificação que o Cruzeiro precisava. Poderia ter sido mais fácil? Poderia. Mas a forma de exorcizar o fantasma dos times argentinos era essa daí. Sabe que ontem, meus amigos, ontem eu estava vendo o jogo lá em casa e trocando uma ideia com o Daniel Almeida, que nos assiste aqui todos os dias, lá dos Estados Unidos. Aliás, eu não sei quando é que ele trabalha, porque ele assiste tudo, pô. Como é que na verdade, que ele vê trabalhando. E conversando com ele, e chegou no segundo tempo ali, cara, mas tava só uma morrinha, o Cruzeiro numa morrinha desgraçada. E aí baixou absolutamente, eu acho que em 100% de quem estava acompanhando o jogo, baixou assim um clima de, já era. Daqui a pouco o Boca vai buscar, e o Boca chegando e errando gol na cara do gol, e 47, aquela situação toda, e depois vai para os pênaltis. Até no momento dos pênaltis, eu olhava e falava, cara, psicologicamente o Cruzeiro me parece destruído. Você estava na margem do gramado, você viu isso de perto. Eu estou errado, não parecia destruído. A gente achou que o Boca que estava afinado dentro de campo com os 2-0. Mas no final, aí no segundo tempo, cara, o Cruzeiro me parecia destruído e olha o que aconteceu. Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde aos amigos. Everton, em um jogo como esse, o mental conta muito, né? E esse mental, time argentino tem de sobra. É um jogo importante, uma classificação importante, por diversos motivos. O Pedro destacou algumas situações, eliminar um time argentino depois de 8 mata-mata, né? 8 mata-matas que o Cruzeiro não eliminava um time argentino. É uma eliminação, uma classificação que dá casca para a equipe para uma sequência. Muitos jogadores ali, Everton, não estão acostumados com esse ambiente. E a gente sentiu isso de perto, alguns jogadores que estavam realmente nervosos. O Kaique, que foi escalado na lateral esquerda, um garoto de muito potencial, mas sentiu o jogo. O próprio Zé Ivaldo, que vivenciou com o Atlético Paranaense decisões de Copa do Brasil, de Sul-Americana, também estava nervoso. Entre outros atletas, o próprio Matheus Pereira, que é o jogador mais técnico da equipe, ele não tinha vivenciado na carreira grandes jogos assim também, contra talvez o principal time sul-americano, que é o Boca Juniors. Então, é um jogo que, no primeiro momento, é importante uma classificação para dar casca à equipe, para dar uma moral para a sequência. De fato, esses jogadores, depois de ontem, depois dessa classificação, são outros jogadores a partir de agora. Agora, é lógico que o jogo ficou condicionado com a expulsão com 10 segundos, vira uma outra partida realmente. O Cruzeiro aproveitou pouco, eu acho, ali, um jogador a mais, pela afobação de alguns jogadores, pela ansiedade. Então, isso tudo vai passando no decorrer do tempo. Quando fez 2-0, eu falei, opa, tá tranquilo o jogo agora. Tava desenhado uma goleada. Tava desenhando, não uma goleada, mas 3-0. Um jogo tranquilo pro Cruzeiro, por uma sequência, porque o Boca ia precisar sair, espaços iam aparecer, só que não. O Cruzeiro parou de jogar, o Boca teve ali a bola nos pés, o Cruzeiro não conseguiu evitar as infiltrações da equipe argentina, erros de saída de bola que quase ocasionaram gol da equipe argentina, e no final do primeiro tempo sai o gol do Boca, que dá um novo ânimo para o segundo tempo. E na etapa final o Cruzeiro teve muitas dificuldades, a ansiedade pesou. Eu vou entrar, primeiro, o comentário é dividido em duas situações. A importância da classificação, o importante de mata-mata é passar, o Cruzeiro conseguiu, eliminou uma grande equipe. Taticamente, Everton, algumas situações ainda me incomodam na equipe. Eu vi o Matheus Pereira mais uma vez, ele até saiu algumas vezes, foi buscar a bola no meio campo, mas o Matheus Pereira que rende é o Matheus Pereira que vem de trás com a bola nos pés, que foi no decorrer, na parte final do jogo. Ele é um cara diferente, um pifador que não tem muito no futebol. Ele, no primeiro tempo, ficou muito ali ao lado de Neno, preso aos zagueiros e ao primeiro volante do Boca.
Isso para o Matheus Pereira não é bom, porque ele fica preso à marcação e não consegue vir com a bola de trás, tendo a amplitude do jogo para enfiar uma bola, dar um passe diferente. Isso me incomoda. O revezamento de laterais também me incomoda. Não estou gostando desse revezamento constante entre Kaique e Marlon. Na soma de fatores, o Marlon é titular do Cruzeiro e ontem foi provado isso. Não que o Kaique não seja um grande jogador, tem muito potencial, mas ainda o Marlon, apesar de atuações ruins, recentes, é o titular da posição. Coisa boa por lá. Ô Luiz, eu vou deixar o Valu por último, porque o Valu ainda está se recuperando da emoção de ontem, que eu estava assistindo esse cara e ele emocionou, todo mundo estava lá. Já foi recuperado. Já foi a voz é que não, né? Eu falei, ontem o Valu me mandou uma mensagem, que hora era aquilo, Valu? 2h30 da manhã, sei lá? 2h97 da manhã. Ele mandou uma mensagem para mim, eu falei, legal, Bispo Valdemiro. Boa noite, toma com Deus aí, que a voz dele estava aqui dentro do Bispo Valdemiro. Fica emocionado, né? A gente fica emocionado com esse tipo de situação. Ele estava desse jeito ontem na transmissão, cara. Você vê, o Valu hoje tá assim, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, boa tarde a todos. O Valu, assim, de manhã eu tava com o Gento tava igual um morto-vivo, cara. Ele falou que foi deitar às 6 horas da manhã. Eu falei, Gento, é hora que você acorda às 6 da manhã, rapaz. Mas é isso, mais uma vez, um prazer estar aqui. Cara, eu vou muito num ponto que o Lu levantou sobre o Matheus Pereira, porque eu sempre vou cobrar dos jogadores que podem ser cobrados e o Matheus é esse. Só que eu acho que o Matheus passa hoje vai um pouco além só da parte, talvez da função tática que ele exerce nesse meio campo do Cruzeiro, meio campo ataque do Cruzeiro. Ontem na partida eu achei o Matheus Pereira também muito irritado, sabe? Assim, perdendo a cabeça em muitos momentos e, cara... Acho que por isso que ele não bateu o pênalti? Pô, eu não sei se foi por isso. Diz o Gento e o Popó, a gente estava debatendo sobre isso, falaram que o Matheus não é um cobrador nato de pênaltis. Diz que treinou muito mal, inclusive. Então, falou que não... Também tive essa foi muito mal no treinamento. Mas será que ele treinou pior que o Zé Ivaldo ou o João Marcelo, cara, que nunca bateram 10, pênalti? Né? Então, assim, de novo, a gente vai cobrar de jogadores que podem ser cobrados. Os torcedores do Cruzeiro têm que comemorar muito, é uma classificação, vocês falaram muito bem de tudo o que significa essa classificação para o Cruzeiro, mas alguns pontos precisam ser levantados também, porque, óbvio, em mata-mata o importante é classificar, o importante é passar. Claro, é assim que você chega ao título, mas é mais fácil você ganhar se você fizer uma boa partida, jogar bem, jogar melhor que o seu adversário. E ontem, numa partida muito condicionada pelo que aconteceu logo aos 10, 15 segundos de jogo, eu acho que o Boca acabou tendo, em alguns momentos do jogo, sendo até um pouco superior ao Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. E assim, de novo, esse não é o melhor Boca dos últimos anos, realmente é um dos piores Bocas que a gente viu jogar. Mas é um Boca que chegou também o ano passado até uma final de Libertadores da América. Então tem que tomar cuidado, mas ainda assim, contra uma equipe onde o Cruzeiro, na minha visão, tecnicamente é melhor, e jogando com um a mais, o Cruzeiro teve momentos que não precisava passar por isso, principalmente no segundo tempo. Flertou com perigo, né, Valuzeira? Agora, ontem eu gravei meu vídeo lá no Instagram. Você me segue lá, Valu? Sigo e com notificação. Eu gravei um vídeo, coloquei. Ela falou, gente, tudo bem que há momentos que você pode fazer uma DR, mas que não seria naquele vídeo, cara. De fazer uma DR, sabe? Você começar a pensar tudo de ruim que aconteceu e tentar colocar em 1 minuto e meio de vídeo ali. Porque eu achei que... porque tem momentos que eles são muito maiores do que qualquer acontecimento. Sabe aquele lance dos fins justificam os meios? Pois é. Eu acho que nesse caso ali, eu acho que justificava. Independentemente do que aconteceu, eu acho que a classificação foi tão gigantesca que merecia, talvez, você pensar um ou outro assunto, um ou outro problema, mas numa outra oportunidade. E foi muito grande, né, Valu? Foi muito significativo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, você que é um cara isento, mas é um cara assumidamente cruzeirense, foi gigantesco aquilo que aconteceu ontem, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. A voz realmente foi de arrasta para cima, né, ontem. E dizer o seguinte, acho que o objetivo principal do Cruzeiro nesse mês de agosto era conseguir passar por esse Boca Juniors. Ele vai ser entregue, e ele foi entregue na noite de ontem. A gente pode falar, tem um episódio para quem está acima dos 40 aí, que nem eu, muito bacana do desenho da Disney, ali um episódio do Mickey com o Pateta e o Pato Donald, eles estão indo fazer um piquenique, aí eles estão numa estrada, só que a estrada é perigosa, o trailer vira de ponta cabeça, assim, acontecem 1000 coisas, mas no final das contas, o trailer está lá,
segue no carro e segue o caminho. É o que aconteceu com o Cruzeiro. O jogo ontem, ele foi desses jogos que acontecem realmente de tudo. Uma expulsão logo nos primeiros segundos de jogo. Depois, o Cruzeiro faz o resultado. Com 25 minutos, o Cruzeiro já tinha um resultado que lhe era favorável para passar direto de fase. E aí, acontece uma coisa que eu acho que é de um time que, apesar de ter jogadores experientes, o Cruzeiro perdeu o tato com jogos do tamanho daquele jogo de ontem. Perdeu o tato para mim por conta do hiato dos últimos 4 anos na história do Cruzeiro. Não preciso eu falar aqui o que aconteceu, enfim, desnecessário ficar repetindo todo aquele discurso. E eu estou muito com o Lu quando ele diz que esse time ele sai desse jogo diferente do que ele entrou. Eu discordo um pouquinho do Luiz e do Lu na questão do Matheus Pereira. Eu acho que o Seabra, ele replica até quando ele coloca o Matheus Pereira ao lado do Dineno, no momento sem a bola, é para tentar preservar um pouco mais fisicamente esse Matheus Pereira e também esse Dineno. E ele coloca o Cruzeiro espelhado, entre aspas, assim, ao Boca Juniors. Ele coloca o Matheus Henrique de um lado, o Lautaro do outro. Vamos lembrar, exatamente para pressionar, o Seabra falou disso, para pressionar o Blanco e o Advíncula, que depois da expulsão, evidentemente, não estava mais no campo. E o primeiro gol do Cruzeiro sai de uma pressão do Lautaro, que apesar de não ter marcado gols, apesar de não ter dado assistência, tem essa participação fundamental no primeiro gol de tomar uma bola no campo do adversário e também de ter arrumado o escanteio, porque o segundo gol do Cruzeiro acontece de uma bola parada, um escanteio cobrado pelo Matheus Pereira e o Wallace aproveita. O Cruzeiro vai voltar a se habituar à medida que for seguindo na Copa Sul-Americana a esses tipos de situações. Mas eu repito, eu acho que o mais importante em jogo de Copa, a gente poderia estar falando aqui de uma grande partida, falando, nossa, o Cruzeiro jogou tão bem contra o Botafogo, mas acabou sendo eliminado. É Copa. É claro que para o campeonato, a sequência do campeonato, os jogadores sabem que precisam de melhorar no Brasileiro. O setor defensivo ontem beirou um desastre. O Zé Ivaldo, uma partida muito ruim, João Marcelo também muito mal, o próprio Cássio falhou no gol. Mas, eu repito, se o torcedor do Cruzeiro não conseguir comemorar o que aconteceu, o feito de ontem, de uma equipe que em 26 confrontos contra brasileiros em mata-mata ganhou 18 vezes e perdeu 8 com a vez de ontem, é realmente porque ele perdeu, em meio a tanto sofrimento nos últimos anos, a capacidade de ser feliz. Olha, você falou do Cássio aí, eu assumo, tá, que eu tenho uma dificuldade imensa em enxergar defeito e falha do Cássio em qualquer lance. Mesmo aqueles que, se ele chegar e disser que assumiu, disser que falhou e assumir, eu ainda vou dizer, não, Cássio, você está equivocado. Tem uma certa dificuldade. Agora, é muito curioso isso, porque quando o Cássio jogava no Corinthians, o Ronaldo Giovanelli pensava alguns lances no jogo aberto, quando ele estava sendo questionado, que é de saltar para trás. O Ronaldo Giovanelli sempre destacava isso. E ontem, curiosamente, na batida ele salta um pouco para trás. Mas eu tenho dificuldade em destacar falhas do Cássio, porque eu acho um negócio assim descomunal o Cássio como goleiro. Ô Cássio, fiquei sabendo que você autoria ainda sobre o Cruzeiro, Matheus Henrique, o melhor em campo, como joga a bola, né? É uma indecência. O melhor em campo, eu quero saber se a turma concorda e, mais uma vez, se vocês concordam também que o Cássio falhou, todo mundo aqui, e me mostra a expulsão aí, André. Eu acho que é indiscutivelmente justa, né? Olha lá, ó. Chegou, porque é o seguinte, eu não sei se é um árbitro, se é um jogo com um árbitro com menos rodagem, se o árbitro expulsaria. Tenho lá minhas dúvidas. Mas o Roldan não pipocou não, foi lá e expulsou. E foi muito inteligente o Roldan, fiquei até prestando atenção na ação dele. Ele, naquele momento ali, já estava em diálogo com o VAR. Até o áudio depois que foi, que divulgaram, né? Enquanto está ali o bolo de jogadores, reclamações para cá, Romero rolando no chão, o Roldan, árbitro experiente, já estava ouvindo tudo, já tinha uma decisão até tomada também. Só que aí, com o VAR, facilitou a decisão. O que a gente assusta, né, Everton, é o tempo de jogo, né? A gente lembra num clássico em 2009, Cruzeiro e Atlético, o atacante Zé Carlos, né, com 7 segundos, sei lá, 6 segundos, foi 9 segundos, soltou a bola, fez a expulsão. A gente assusta com o tempo de jogo. Mas a agressão pode ser no final, pode ser no começo de jogo e é para vermelho mesmo. Foi muito bem expulso o Advíncula. Sobre o Matheus Henrique, quando o Cruzeiro estava
falando que ia contratar, as informações surgindo sobre o Matheus Henrique, na época eu falei, é um jogador que muda o patamar do meio-campo do Cruzeiro, que é aquele jogador que tem a transição, que defende bem, mas é um jogador que tem a transição, tem um bom passe, que pisa na área, que muitas vezes surpreende o adversário justamente por isso. Muitos volantes não têm essa capacidade de estar ali como elemento surpresa, ter um passe diferente. Então o Matheus Henrique é um jogador diferenciado, tanto que no gol do Cruzeiro, no gol que ele marcou, estava lá, aparecendo na área como elemento surpresa. E o primeiro tempo do Wallace ontem, Everton, elegante demais. O Wallace jogando bola é um jogador muito elegante, ainda não está bem fisicamente, completamente, tanto que no segundo tempo ele sentiu muito, mas enquanto teve fôlego, o Wallace no meio campo, para quem gosta de ver o volante jogar, é a posição que eu mais gosto de ver, que é um cara que defende e que ataca, o Wallace é elegante demais. Não foi para a Europa à toa, né, Lu? Não foi à toa. Até o porte físico tem uns também que vão, é diferente. né? Tem uns que vão à toa, assim, mas não é o caso dele. Né? O Wallace, daqui a pouco, ele bem fisicamente, está nítido, né? No visual, você Sentiu vê muito que, no segundo tempo. Você vê que no visual, você vê que ele tá com uma certa dificuldade. Quando esse cara estiver voando fisicamente, sem exagero, alguém soprou aqui no meu ouvido aqui e eu dou razão, acho que foi o Guto. Seleção. O André foi. Né? Porque característica, para o que a seleção precisa, pega a convocação hoje, que você vai ver o que são os meias. A seleção tá bem. Pega a lista do Rodrigo para baixo e irretocável. Mas André, Bruno Guimarães, meu primo e tal, o Wallace bem fisicamente, a seleção não tem nenhum jogador com as características dele. Agora, voltando aqui para a discussão, Luiz e Valu, Matheus Henrique, melhor em campo, Cássio, falha do Cássio, enfim, e também a expulsão do Advíncula aí, que eu acho que isso aí é indiscutível. A expulsão do Advíncula é bem fácil, né? Uma expulsão realmente acertada do Roldan. O Cássio, eu falei no próprio comentário, né? Ele falhou ali, uma falha coletiva que termina com a falha dele. O William perde um lance em um dos calcanhares de Aquiles, né? Do William. Essa bola atravessada ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. No caso, da direita para a esquerda, por ele ser lateral direito, né? O jogador ganha, escora, o Zé Ivaldo fica assim, como diria o saudoso Cafunga, né? Fica catando borboleta, o Zé Ivaldo. E o João Marcelo chega com uma abordagem também de não tirar o espaço. E o Cássio, enfim, realmente... E o Matheus Henrique, acho que enquanto o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, o Boca arrastou o Cruzeiro para a armadilha dele, né? Do jeito que ele queria, o Boca. E é impressionante a capacidade que eles têm de fazer isso. E aí, gente, pode falar, não é o melhor Boca, não é, mas parece que, até falei isso na transmissão ontem, parece que durante a gestação, o jogador argentino, ele pode até não nascer com a capacidade técnica, e não nasce mesmo, o próprio Romero falou isso. Com o Samuel Venâncio na Zona Mista. Eu achei interessantíssimo por que vocês jogam assim? Porque nós temos que, contra vocês, nós não temos a capacidade, a habilidade que vocês têm. Então a gente tem que compensar em algum aspecto. O Boca, ele jamais desistiu do jogo. E no segundo tempo, ele arrastou o Cruzeiro para uma armadilha e criou situações impressionantes para ganhar o jogo no tempo normal com a menos, né? Então isso diz um pouco do que significa, né, matar num duelo de mata-mata um time, uma instituição como é o Boca Juniors. E eu acho que o Matheus Henrique realmente foi o melhor jogador pelo lado do Cruzeiro, pelo lado do Boca, o Romero, para mim, defendeu bolas também que tiraram a possibilidade do Cruzeiro, o voleio do Lautaro no primeiro tempo, o gol de cobertura do Matheus Pereira. E só para falar, eu sei que nem era o momento, eu acho que o Seabra, para mim, com exceção do time que ele entrou, que eu faria uma substituição de Romero por Barreal, achei acertadas todas as substituições. Ontem eu falei com você que eu fui contra uma, né? Que é a do Lautaro. Sim, você falou, mas ele cansou, né? E o jogador que tem para fazer o que o Lautaro... o Lu estava lá, ele está até com essa questão, né? O Cruzeiro precisa de tentar trabalhar para, quem sabe, aumentar as horas de jogadas do Lautaro, né? Porque foi muito importante. E principalmente, muita gente questionando. Mas ele tirou o Wallace e colocou o Caio Jorge. Gente, ele queria ganhar o jogo nos 10 minutos finais. Mas e se não coloca e fala que o Seabra terminou o jogo com 3 volantes. Quando eu vi essa substituição, eu falei, opa, é uma evolução aí do Seabra. A gente reclamava disso teve do Seabra. Teve coragem. Quero ganhar o jogo. Não, mas é do jogo. Mas ele lembrou do jogo contra o Vitória, né? Eu coloquei 2 centroavantes,
Cruzeiro colocou 2 centroavantes ali, funcionou contra o Vitória com um jogador a mais naquele momento. Então ele meio que se inspirou naquele jogo contra o Vitória. E houve quem dissesse, o Cruzeiro ficou sem volante, tá? Vamos voltar para a trinca de volantes? Vamos voltar para a trinca de volantes, que até essa partida, a gente já viu o Barreal jogar na trinca de volantes, não já? O Matheus Henrique, os dois estavam em campo, cara. Só que são 2 volantes com muito mais características de criarem com a bola do que Romero e o próprio Wallace. Então, o Barreal não pode ser banco do time do Cruzeiro, viu, Valor? Isso aí desculpa, cara. Eu acho que é um ponto... O Barreal é complemento do Matheus Pereira. Mas é aquela questão, ele não teve aquela situação física antes do jogo contra o Vitória? Pode ser aí se tem uma explicação física, sim. Por causa disso, mas se foi só opção técnica, tática, cara, o Barreal dá pra mim, ao lado do Matheus Henrique e do Matheus Pereira, os melhores jogadores do time do Cruzeiro. Não tem como, cara. É um motorzinho, é um cara que te ajuda tanto defensivamente quanto no ataque. E eu tô pra te falar que se vai jogar com Romero e Wallace, e aí fica, porque o Matheus Pereira e o Matheus Henrique vão jogar, de se pensar, talvez, em colocar ele mais à frente, talvez no lugar quando o Lautaro não estiver tão bem fisicamente, porque assim, ele não pode ficar de fora do time do Cruzeiro, cara. Hoje, pelo que joga, hoje o Barreal tem que ser titular do time do Cruzeiro. Hoje eu vejo uma mudança no Cruzeiro. É questão de não gostar. São 2 grandes jogadores, mas eu não gosto juntos. Depende da partida. Romero e o Wallace. Mas jogando juntos, mas lado a lado, eu já gosto, depende que a do gente jogo. Viu eles Segundo. alinhados. Porque na Argentina eles jogam diferente. O Romero jogou como um volante pela direita. Perfeito. Eu gostei. Ontem jogou um volante pela esquerda. Mas eu sinto que nos movimentos... Fez uma partidaça. Não estou entrando, vez, sabe? Não entrando no mérito se foi mal ou não na partida. É questão de estilo e de movimentos dos jogadores que a gente sente que ele está incomodado com... Vai virar uma bola, não tem um pé esquerdo. Então, é questão de dinâmica ali que muitas vezes o Romero não tem. Depende do jogo. O Atlético 2013, por exemplo, tinha Pierre e Donizete, liberava o quarteto ofensivo. Mas agora tem um detalhe também. No jogo de domingo contra o Internacional, que é um jogo sem o Matheus Pereira, isso já pode ser uma alternativa. Você pode colocar, por exemplo, lógico. O Barreal pela esquerda, uma situação sem o Matheus Pereira. Você pode fazer uma armação ali, alguém fechando pelo lado direito, talvez o Matheus Henrique. Você pode fazer uma linha de 4 mais tradicional ali e justamente ter uma alternativa com os 2 funcionando bem ali, jogando juntos. Pode ser criado algo diferente no time. Mas eu, sinceramente, Everton, o time de 2003, não estou comparando os jogadores, mas é a formação tática que se encaixaria para esse time de hoje do Cruzeiro. O 2003, que tinha Recife, Maldonado, o Wendel, que seria o Barreal hoje, Matheus Pereira, que seria o Alex Souto, e a dupla de ataque. Esse é mais ou menos essa formação tática, eu imagino, com as características de jogadores que o Cruzeiro tem hoje. Vai dar corte isso aí. Mas esse time vai dar corte e já vão meter Luciano Dias, jornalista da Band, compara Matheus Pereira, Alex, o Wendel, a Barreal. Você vai ver só. Você vai ver só. Mas assim, você não acha que ao longo... O Seabra ontem fez o 29º jogo dele. Tirando o jogo contra o Vasco e contra o Vitória, desses 29, que o Cruzeiro jogou com 3 atacantes, contra o Vasco e contra o Vitória. Você não acha que já é um pouco assim, ao longo da temporada, o melhor Cruzeiro? Assim, tentando fazer Pegando que os jogadores chegaram agora também. O Romero, o Matheus Henrique, o Barreal e o Matheus Pereira. E a gente veio falar um pouco assim, o Seabra precisa de criar alternativas para esse time. Ele jogou contra o Atlético assim, ele jogou contra o Vitória com 3 atacantes e ontem ele jogou diferente com 4-4-2. Então o Seabra foi para aquilo que a gente falava que ele precisava fazer. Tentar criar uma alternativa para o Cruzeiro render melhor. Mais repertório. Em que pese a expulsão do Boca Juniors, o Cruzeiro fez no primeiro tempo o suficiente para fazer um 3-0. E nós vamos continuar falando disso. O programa hoje é o Valuzeiros da Bola, né? Só dá o homem hoje, ninguém segura. Olha